Bem-vindos à nossa aula de estrutura de dados. As estruturas de dados, elas consistem em uma organização de dados na memória de um computador ou de um dispositivo de armazenamento. Não necessariamente precisa ser um computador. De modo que esses dados eles sejam utilizados de forma eficiente. Então, a estrutura de dados, como nós vimos aqui, ela é responsável por organizar esses dados na memória. Ela pode ser usada em diversas aplicações, como banco de dados, busca de serviços, serviço de busca, na verdade, indexação de dados e no desenvolvimento de algoritmos eficientes. Então, é através de um algoritmo que essas estruturas de dados elas são organizadas. O algoritmo ele é utilizado para manipular os dados nessas estruturas de várias formas. E as operações básicas que essa estrutura de dados ela exerce é inserir um novo item, excluir um item existente. Como exemplos, nós podemos citar a nossa lista de contatos em um smartphone. Veja, ela está ordenada em uma estrutura de dados em que coloca todos os contatos em ordem alfabética, com exceção daqueles contatos importantes que você fixa no início. De outro modo, esses contatos são colocados numa ordem alfabética, como nós estamos vendo aqui. E quando você exclui um item, ele continua fazendo com que o restante dos contatos permaneçam nessa ordem. Quando você insere um contato, ele vai inserir conforme a ordem alfabética. E você pode também percorrer, né, essa lista em busca de um contato específico ou simplesmente procurar aqui pela ordem alfabética. Outro exemplo que nós podemos citar são aqui os aplicativos existentes no seu smartphone, em que, como você pode observar aqui, eles estão aqui colocados em ordem alfabética. Então, isso é possível devido às estruturas de dados, os algoritmos que utilizam a estrutura de dados para manter todos esses itens em ordem. Outro exemplo, vou pegar aqui o meu computador, olha só. Como vocês podem ver aqui, os aplicativos no menu iniciais estão ordenados em ordem alfabética. Veja, todos aqui da letra A estão aqui ordenados, em seguida vem letra B e assim sucessivamente. Então, isso é possível, essa ordem, que o computador continue colocando tudo em ordem alfabética devido às estruturas de dados. As principais estruturas de dados que nós temos são os arrays, que são vetores e matrizes, registros, lista, pilha, fila, árvore binária e grafo. Nessa aula, nós ficamos por aqui e daremos continuidade na próxima aula. Bons estudos a todos!